Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Puxirum da Amazônia, uma série de diálogos sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia. Puxirum vem do tupi e significa ajuntamento de gente, um verdadeiro mutirão para compartilhar saberes e experiências de forma acessível, conectando quem vive da floresta com quem valoriza a Amazônia. Nesse episódio, nossa conversa é sobre os mercados institucionais para produtos da sociobiodiversidade amazônica. Vamos entender como espaços de compra pública, como a alimentação escolar e outras políticas podem abrir portas para comunidades, ampliar a renda local e manter a floresta de pé. Para isso, recebemos dois convidados especiais. Arnoldo de Campos, diretor de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e Eric Soyer, diretor vice-presidente e diretor Amazônia do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, e coordenador operacional do Projeto Rural Sustentável Amazônia, o PRS Amazônia. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Eu começo partindo da experiência de vocês. Eu queria que vocês falassem qual a importância dos mercados institucionais para gerar renda, mantendo a floresta de pé. Quem começa? Eric? Posso começar eu, então. Muito obrigado, Valéria. E antes de mais nada, também queria dizer que é uma honra estar aqui com o Arnoldo, que é uma pessoa que eu admiro muito, venho acompanhando essa trajetória. Foi um dos principais formuladores e que participou do nascimento de todas essas políticas de mercados institucionais que nós vamos falar hoje. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui, inclusive representando o IABS e o projeto PRS Amazônia, que você mencionou. Esse é um projeto de cooperação entre o Reino Unido e o governo brasileiro, que tem aqui o Ministério da Agricultura como beneficiário. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, é o agente financeiro e nós do IABS somos o agente implementador dessa iniciativa. E nesse projeto nós tivemos algumas iniciativas que identificaram os mercados institucionais como uma oportunidade fantástica de gerar renda enquanto mantemos as paisagens naturais ali intactas ou prevenimos essa conversão delas para outros usos. Afinal de contas, isso é o que nós dizemos que mais emitem os gases de efeito estufa no Brasil, que causa todo o aquecimento global, toda essa discussão que vem acontecendo. Inclusive, temos uma conferência grande em Belém esse ano, né, a COP30, que vai discutir esses assuntos. Então, nesse projeto, a primeira coisa que nós tentamos fazer foi identificar, a partir das organizações com quem nós trabalhamos, as associações, as cooperativas, os sindicatos, qual é o potencial que eles têm de produção. Em 6 cadeias específicas que nós estamos trabalhando, por mais que a gente saiba, né, que existem muitas outras, é uma diversidade produtiva muito grande na agricultura familiar ali da região. Então, tentando identificar um pouco essa condição de cada um de colocar esses produtos no mercado. Por outro lado, nós fizemos um estudo da demanda, tentamos entender onde essas cadeias têm gargalos, que mercados são capazes de absorver esse tipo de produção que nós consideramos mais sustentável. Nesse caminho foram identificados vários pontos muito interessantes que a gente vem trabalhando, mas aí eu chego no ponto dos mercados institucionais que quase que com unanimidade foi identificado que a capacidade de compras para merenda escolar, de compras governamentais desses alimentos é uma alternativa muito interessante. Temos instabilidades nos mercados internacionais, então quando estamos falando de exportação de cacau, de açaí, de pirarucu, de tambaqui, de café, de castanha, tem toda essa vulnerabilidade a essas flutuações, que nós eliminamos um pouco com a questão de compras governamentais. Com essas políticas como o PAA, como o PENAI, o agricultor tem uma garantia de preço, ele sabe que muitas vezes não vale a pena nem colher a produção, porque o custo que ele vai conseguir no mercado não é alto o suficiente. Tem toda uma relação, muitas vezes, de dependência de atravessadores que controlam os preços um pouco abaixo do mercado.
Então, tem uma série de fatores que nós vimos que os mercados institucionais podem trazer uma solução bastante interessante para esses produtores. Então, é muito bom ter essa oportunidade de promover. Inclusive, estamos direcionando agora atividades específicas do projeto para entender um pouco melhor como podemos fazer isso. Algumas das organizações com as quais nós trabalhamos já conseguiram ter esse acesso a esse tipo de mercado. Estamos aprendendo com elas junto. E para outras, estamos tentando direcionar a nossa assistência técnica, tudo que a gente tem de arcabouço ali no próprio projeto de atividades, para possibilitar que eles possam ter essa alternativa também, que numa conversa com o Arnoldo nós vimos, talvez não seja uma única alternativa, não seja uma solução universal, mas que pode trazer sim uma segurança para esse pessoal, né? Acho que o Arnoldo vai me complementar, inclusive, nesse tópico um pouquinho. Uhum. Do outro lado, né? Do outro lado dessa cadeia, como é que é a sua experiência? De que jeito que você consegue visualizar essa parceria, né, nessa ponte sem tantos atravessadores? Eu tive esse privilégio de estar na formulação lá no 2003, quando a gente começou a desenvolver essas políticas de compras governamentais com foco na agricultura familiar, né? O Brasil, desde a redemocratização, né, no final dos anos 80, você começou a desenvolver institucionalidades e políticas que olham para um segmento específico, que é o da agricultura familiar, né? A gente está comemorando esse ano 30 anos de PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que começou a criar um cardápio de políticas com enfoque nesse pequeno produtor, nesse agricultor, que tem características especiais no Brasil. Nós temos mais de 3 milhões de agricultores familiares no Brasil, quase 4 milhões de agricultores familiares no Brasil, que trabalham com a família, né? São os próprios membros da família que muitas vezes se dedicam ao trabalho, à gestão, né? Então tem critérios de renda, de tamanho da propriedade, de origem dessa renda, das atividades produtivas rurais. E esse segmento ele é muito importante para o Brasil, para a economia brasileira. A maior parte dos alimentos que nós consumimos no Brasil, quando a gente fala de hortaliças, de frutas, legumes, a parte dos grãos, do leite, das carnes, vem da agricultura familiar. E quando a gente fala da floresta, né, que a gente chama hoje de sociobiodiversidade, né, que é esse conjunto social que está no meio da floresta amazônica, do cerrado, da caatinga, da Mata Atlântica, manejando os recursos naturais. Então a gente está falando de um segmento estratégico. E eu tinha a função de diretor de geração de renda. Então, como gerar renda para essas comunidades? Como aumentar a renda? E o governo tem que dar o exemplo, né? O governo tinha que dar o exemplo. Se a gente quer que o setor privado compre, que as empresas comprem, e o governo que é um grande comprador, né, uma grande agente do mercado. Então, nós desenvolvemos todo um marco legal para que a agricultura familiar pudesse vender para o governo. Começou com o Programa de Aquisição de Alimentos e depois com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a chamada merenda escolar, que hoje é 45%, né? Até semana passada eram 30%, e nós aprovamos uma lei que aumentou para 45% a obrigação da escola, que quando compra o alimento, que venha da agricultura familiar. Então, nós fomos aprendendo com a implementação dessas políticas, os desafios são muitos, né? Para que um produtor possa vender para o governo tem burocracia, tem exigências, tem que prestar contas, então tem que ter nota fiscal, tem que ter registro do produto, tem que ter uma regularidade na entrega, tem que ter uma condição de preço razoável, porque os recursos são limitados. Então, a gente entender a demanda, né? A gente entender os produtos de época, que é o lado da oferta, você não vai ter determinados produtos o ano inteiro, né? Então, você não vai poder colocar no cardápio da escola que um determinado produto que só dá numa certa época do ano, ele tem que estar presente o ano inteiro, senão você não vai conseguir comprar. Então, você entender na formulação dos cardápios escolares, que isso vai gerar os editais, as chamadas públicas, né? Enfim, esse conjunto de regramentos e desafios para que o governo coloque à disposição dessas comunidades, dessas organizações, desses produtores, essa oportunidade de mercado de um lado, mas do outro também tem todo o desafio, que por isso é tão importante esses projetos, né, que ajudem essas comunidades a qualificar os processos produtivos,
as organizações, porque você tem que ter um CNPJ, esse CNPJ tem que estar regulamentado, ele não pode estar com deficiências, né? Dívidas, negativado, por exemplo. Os produtos têm que ter um mínimo de registro, nota fiscal, atender os requisitos de qualidade. Então, esse apoio, né? De um lado, o governo tem que se preparar para comprar, entender a dinâmica da demanda, mas do outro lado também a gente tem que ter uma oferta que compreende que o setor público não é igual vender na feira, né? Que é uma relação direta, então tem toda uma série de desafios de ambas as partes, e essa experiência tem sido riquíssima, né? Nós estamos com o PA com mais de 20 anos, né? 22 anos. O PENAI começou em 2009, então já tem também mais de uma década e meia de trabalho, e essa experiência vai permitindo a gente aperfeiçoando essas políticas para que, de fato, elas gerem renda para essas comunidades, né? E no caso da SócioBio, gerar renda com a floresta em pé, que é ainda mais difícil, né? Que é como manejar tudo aquilo ali que tem uma série de desafios e conseguir colocar essa produção dentro de uma escola, né? De um cardápio, de uma merenda escolar. Isso é muito interessante. Agora, Arnoldo, enquanto você fala, né, me vem uma série de questões, porque a gente está falando de respeitar a sazonalidade, de estar preparado para realmente ser um fornecedor como uma empresa, né, mesmo sendo uma série de CPFs trabalhando de forma familiar. Na hora de você estar para o mercado, você tem que ir como uma empresa. Então, são vários desafios e organizações e preparos e orientações para que essas famílias sejam fornecedoras. Agora, aí você me traz a questão governamental como um agente que dá o exemplo. Quais são as soluções que são urgentes para que essas famílias e esses mercados institucionais se conectem de uma forma positiva e eficaz? Que soluções a gente precisaria ter de forma imediata para que realmente esses mercados institucionais, para além inclusive do governo, participem dessas vidas na floresta, de quem vive na floresta e da floresta? Você, do exemplo que você tem no governo, o que você diria que é urgente? São muitas urgências, né? Eu acho que os agentes operadores que estão lá nas escolas, nas secretarias municipais de educação, na área de administração, eles precisam ser capacitados sobre a realidade dessas comunidades. Entender, por exemplo, essa dinâmica da produção, a sazonalidade, entender a diversidade da oferta. Todo o sistema de educação público tem profissionais de nutrição que formulam os cardápios. Então, você tem a cozinha da escola. A cozinha precisa estar capacitada para as formulações. Como é que você vai fazer um produto à base de castanha, à base de cupuaçu, à base de mandioca, à base dos produtos que são ofertados, o açaí, enfim. Toda essa diversidade, às vezes, não é comum na dinâmica da merenda, né? A merendeira, a profissional que está trabalhando na formulação, na preparação, na oferta. Então, tudo isso são desafios. A parte de infraestrutura, então, muitas vezes são produtos perecíveis. Se a escola não tem um freezer, uma geladeira para guardar esses alimentos, você não tem como comprar e armazenar, e eles, portanto, não são incluídos. Então, muitas vezes as escolas não têm a infraestrutura. Então, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de simplificação dos procedimentos operacionais e burocráticos. Então, às vezes, você coloca exigências sanitárias que são, às vezes, intransponíveis para uma comercialização que é direta, né? Então, você tem que adequar legislações, adequar toda a operação. Isso é urgente. Do outro lado, a urgência é o apoio para que essas comunidades sejam qualificadas e preparadas para vender para o governo, né? Não é só comprar. Você tem todo esse desafio que você mencionou, né? Então, são vários CPFs. Imagine se o governo tiver que comprar, cada um é uma nota fiscal, cada um é uma operação, cada um é um cronograma de entrega, cada um é um projeto de venda. É impossível. Então, a comunidade ela precisa se organizar, ela precisa ter um CNPJ, né? Que na maioria das vezes é uma associação ou é uma cooperativa. Então, esse passo a passo, que é uma espécie de checklist, sim, que a comunidade precisa superar, né? Para poder acessar um mercado
complexo, né? Porque comida na escola, gente, é todo dia. É de segunda a sexta, não pode faltar. As crianças não podem, os jovens não podem ficar sem. Então, entender isso exige de um lado, né, do governo, e é isso que eu mencionei aqui, de capacitação, adequação operacional, legislativa, infraestrutura, e das comunidades também, um apoio técnico. Muitas vezes também precisa de um processamento, você tem que levar um produto descascado, você tem que levar um produto pré-cozido, você tem que levar um produto empacotado, embalado, para que ele possa ser armazenado adequadamente, enfim, utilizado ali com mais facilidade no dia a dia. São desafios superáveis, né? A gente tem muitas comunidades que estão conseguindo participar desse mercado hoje em dia. O Brasil é uma referência mundial nesse tema. Aí você que está na outra ponta, tem algum desafio que você perceba que é mais urgente de ser superado para que também as pessoas cheguem no mercado? É muito interessante que nós estamos bastante alinhados no desafio, nos desafios, por mais que o nosso olhar venha de um ângulo diferente, né? Algo que nós encontramos ali na realidade amazônica, por exemplo. Lá nós temos municípios, por exemplo, Altamira é do tamanho de Portugal, tem uma extensão territorial muito grande. E conversando com o pessoal da prefeitura responsável pela merenda escolar, eles dizem com muito orgulho, nós já superamos os 30%, agora vamos chegar aos 45% da merenda escolar advindos da agricultura familiar. Porém, isso atende o centro urbano ali. A parte rural do município, onde tem territórios indígenas, onde tem comunidades mais isoladas, recebem produtos enlatados. Por quê? Porque os produtos são perecíveis e a logística não consegue alcançar. Normalmente as compras estão centralizadas, então esse é um outro desafio que eu colocaria, uma forma de descentralizar um pouco essas compras, mesmo a nível municipal. Porque nós vemos isso, né? Populações tradicionais, eles têm um açaí super saudável, por exemplo, no quintal de casa que eles comem em casa, mas na escola eles não podem comer isso. Inclusive, é um outro desafio muito grande que o Arnoldo mencionou, essa questão fitossanitária. Porque muitas vezes as barreiras são irreais, só são transponíveis para quem tem uma estrutura maior, para quem tem uma condição de fazer basicamente uma agroindústria profissional, para poder colocar esse alimento numa merenda escolar. Ele come o pescado em casa, né? Exatamente. A comunidade tem uma escola dentro da área rural, em que o pescado faz parte da rotina, está ali na beira do rio, e para levar para a escola precisa ter uma indústria, né? Então isso inviabiliza totalmente a inclusão da proteína animal qualificada aí. Acontece isso que o Eric falou, de chegar um enlatado, uma carne enlatada, né? Porque do ponto de vista do comprador, é isso que ele tem, né? Enfim, então isso hoje é um tema bem forte dentro do programa de alimentação escolar, como superar isso. Muitas vezes não é uma questão de má vontade, tem também alguma resistência, né? Nós sabemos casos de merendeiras, por exemplo, que falam, não, é muito mais fácil eu abrir uma lata e servir a merenda do que eu ter que preparar alguma coisa que eu nem fui treinada para preparar, todos os dias dá muito trabalho, etc. Mas isso faz uma diferença tremenda, nós sabemos ali na qualidade da alimentação dos alunos, até no desempenho deles, por ter uma condição mais nutritiva ali de continuar assistindo às aulas e manter as atividades, né? Mas aí o que você traz também vem muito do que você diz do preparo, né? Porque você precisa fazer um trabalho de educar toda a cadeia, inclusive sobre a importância de um alimento que é natural, que não passa por uma série de condicionamentos e está exposto a um outro tanto de produtos químicos para manter, né? Porque quando você pega um peixe, coloca na latinha, para ele não estragar, tem uma série de outras substâncias ali. Então, é um processo de educação. É isso. E aí, quando a gente fala de tantas questões, as políticas públicas são fundamentais, né? A gente precisa das políticas públicas para que isso aconteça, para que as mudanças aconteçam de forma positiva e de uma forma também ordenada, para que isso possa ser replicado, né? Como é que é o teu ponto de vista a respeito dessas políticas públicas, as que existem e as que são necessárias? É uma dinâmica de formulação e aperfeiçoamento. Então, quando a gente começou lá em 2003,
não existia uma referência. Inclusive, na época, a gente foi procurar no mundo inteiro, né, se existiam experiências de compra de pequenos, do Estado estar dispensando a licitação e direcionando, e são muito raros os casos. Então, a gente teve que inventar mesmo o modelo brasileiro, só que a cada etapa você se defronta com diversos desafios, né? No caso da alimentação escolar, são dezenas de milhares de escolas, né, espalhados pelo Brasil. São 5.000 e poucos municípios. Então, cada um deles é uma unidade operacional. Às vezes o dinheiro vai direto para a escola, quem compra é o diretor da escola, a diretora da escola que está lá organizando as compras com essa descentralização dos recursos. Então, você precisa aperfeiçoar. E aí o modelo de política pública que dá certo é aquele que tem instâncias de controle e participação social. Porque quando é que a gente introduziu a SócioBio na alimentação escolar, que passou a ser prioridade, está na regra, né? Os produtos das comunidades tradicionais, dos extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, eles devem vir primeiro. Então a regra diz. Agora, como implementar? Então, como que chega a isso? O PNAE, por exemplo, ele tem um comitê consultivo, onde essas comunidades têm representação e vão problematizar numa dinâmica, né, de funcionamento regular, quais são os problemas. E aí o setor público, muitas vezes lá em Brasília, né, nós estamos lá, porque a capital, longe de tudo e de todos, né, porque nós estamos no centro do Brasil. Então, se você não tiver esses mecanismos de diálogo e participação, nós vamos errar mais. Então, às vezes é duro, né, em várias situações, você está lá no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, você está no Conselho de Desenvolvimento Rural, você está no Conselho da Alimentação Escolar e as pessoas estão dizendo, mas não está funcionando, e você fica bravo e tal. Mas essa tensão positiva, governo, sociedade, onde tem essa cobrança, mas tem essa colaboração, porque é uma instância de colaboração, de diálogo, de participação. E dali, muitas vezes, surgem soluções interessantes, né? Como é o caso da questão sanitária, que hoje tem autorizações especiais para que esse pescado que é manejado nas comunidades, quando for dentro de uma escola da própria comunidade, ele possa ser servido da forma como eles praticam o consumo, sem ter que passar por uma indústria, sem ter que ter um certificado. Por quê? Porque está muito perto do rio para a mesa, né? E foi na base da pressão que isso foi conquistado, com participação do Ministério Público. Você tira um acordo que se chama CATRAPOVS, né? Que é uma sigla que traduz esse acordo entre governo, sociedade e Ministério Público para ter uma espécie de ajuste de conduta para colocar produtos da floresta dentro da escola. E isso só foi possível porque tem mecanismo de participação e pressão popular. Então, quando você fala de política pública, ela é dinâmica. A gente não pode imaginar que é uma lei que nunca mais vai passar por uma alteração. Tem todo um processo que você vai executando e, na medida do tempo, você também vai aperfeiçoando, porque você está monitorando, você está avaliando e está escutando o retorno. Isso no Brasil também é interessante. Num ambiente democrático, isso é possível. E com a dimensão que é o Brasil, né? Porque é uma realidade que a gente vê no norte, é diferente do sul, que é diferente do centro-oeste, assim, também são modelos que precisam ser nacionais e, ao mesmo tempo, com olhar local, porque são realidades muito distantes, como a gente está falando. Se de um lado a gente tem estradas que conectam vários estados, por outro você tem rios, que são as conexões, e aí a dinâmica, a velocidade é outra, né? E a gente tem as mudanças ambientais. Então a gente tem horas que a gente olha e fala, o rio está intransitável. Então você vê comida estragando numa ponta porque a embarcação não consegue atravessar o rio. Como sempre foi possível, a gente sabe que tem um momento de cheia, de seca, mas a gente tem visto uma realidade muito diferente. Um impacto ambiental muito negativo que também vai interferindo e exigindo um olhar atento, e as mudanças precisam acontecer. E aí eu te pergunto, Eric, de que jeito que a IABS também consegue ser essa conexão entre as experiências locais e as políticas nacionais de uma forma que elas aconteçam de um jeito estruturado e positivo para todo mundo? Eu acredito que esse é o principal papel que nós temos enquanto instituto, enquanto projeto. Por mais que seja um projeto grande, estamos falando nesse projeto de um valor de 12 milhões de dólares desse recurso,
com 30 organizações socioprodutivas, mais de 1.400 famílias. Mas isso não significa que vai mudar a realidade da Amazônia. O que nós esperamos, no fim do dia, é gerar os bons exemplos, gerar ali os caminhos possíveis para que a gente possa inserir essa produção da base da agricultura familiar, tanto na merenda escolar, nas compras governamentais, para exportação. Queremos gerar renda para essas pessoas, mostrando que essa atividade delas, que mantém as paisagens naturais intactas, é possível e vale a pena. Então, esse é o papel, é isso que nós queremos. Nós queremos que o governo, que as políticas públicas estejam prestando atenção naquilo que nós trazemos como soluções possíveis, como caminhos que podem chegar a esse futuro melhor. Porque, como você bem disse, as políticas públicas têm que ser sensíveis ao contexto onde elas estão, né? Fazer uma coisa única que vai tentar se aplicar para todo mundo, não dá. As realidades são muito distintas num país continental como o Brasil. E culturalmente muito distinto também, né? Também. Porque isso é bastante importante, por mais que se diga, somos todos iguais. Não, nós somos todos muito diferentes, muito diversos, e a grande graça, o nosso grande segredo e o nosso trunfo é justamente essa diversidade, que precisa ser respeitada de todas as formas, pensando na cultura, pensando na localidade, na religiosidade. São muitas questões que interferem no modo de vida e isso não pode ser ignorado, né? De jeito algum. A gente vai para um intervalo rapidinho e no próximo bloco seguimos com os nossos convidados, aprofundando reflexões sobre o papel dos mercados institucionais no fortalecimento da sociobioeconomia. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com nossa roda de conversa sobre os mercados institucionais da sociobiodiversidade amazônica. Continuam aqui conosco Arnoldo de Campos e Eric Sawyer. E lembrando que mercados institucionais são canais de comercialização baseados em políticas públicas e programas governamentais que conectam produtores rurais, especialmente agricultores familiares, a compradores do setor público e são vistos como uma oportunidade estratégica para valorizar os produtos da Amazônia. E eu quero falar sobre as experiências, o que a gente já tem de resultado prático. Quando a gente fala desse mercado institucional, a gente já tem resultados que podem servir como boas experiências. Queria que vocês trouxessem como as instituições para a qual vocês trabalham já tem algo para mostrar. Como é que elas estão atuando? Bom, no projeto PRS Amazônia, nós já temos duas organizações que conseguiram fazer essa conexão com os mercados institucionais. Isso vem funcionando muito bem, é algo que nós já queríamos destravar há algum tempo, queríamos inserir o tambaqui na merenda escolar, ali no estado de Rondônia. E felizmente temos como beneficiário uma organização que já conseguiu trilhar esse caminho, então nós estamos aprendendo muito com eles, estamos vendo os resultados positivos que isso vem trazendo para eles, mas também estamos explorando a possibilidade de levar isso para as demais organizações. Além disso, estamos vendo possibilidades com um evento tão grande como a COP que está chegando, de colocar esses produtos amazônicos numa vitrine tão grande como a COP. E não deixa de ser uma espécie de mini mercado institucional ali, por mais que seja só para uma ocasião específica. E é um desafio bastante grande que nós estamos buscando entender como estruturar melhor as organizações, qual é a capacidade de entrega que elas têm nos padrões que são necessários ali, que vão ser exigidos pelo evento. Isso vai ser um treino muito grande, como eu disse, para aquele esforço que vem sendo direcionado pelo projeto para estruturar as demais organizações para atenderem a esses mercados. Então, dentro do âmbito do projeto ainda é algo bastante incipiente, mas nós também estamos buscando outras possibilidades com outros projetos dentro da própria instituição que vão fazer frente a alguns desses desafios que o Arnoldo mencionou.
vamos trabalhar nos equipamentos para as escolas, para que eles possam ter produtos mais perecíveis, vamos fazer capacitação para as merendeiras, vamos trabalhar com as organizações para que a produção deles possa atender todos os itens do checklist que o Arnoldo mencionou também, para colocar ali. Vamos trabalhar com todas as pontas ali dessa cadeia e esperamos com isso também trazer vários exemplos. Nesse caso nós vamos trabalhar com escolas municipais e esperamos que isso traga exemplos também para as estaduais e para as demais regiões. Acho que vai ser bastante interessante, vai ser uma parceria que estamos bastante ansiosos para começar, como um caso de sucesso que certamente vai ser. Agora, Eric, toda vez que você fala das escolas, você está falando das escolas públicas, né? Já existe uma abertura das instituições privadas? Existe, por mais que também tenha esse convencimento que eu mencionei, né? Muitas vezes as merendeiras são resistentes porque se trata de fazer algum preparo que elas não estão acostumadas a fazer, dá um pouco mais de trabalho, mas existe sim. Não vou conseguir trazer para você algum exemplo concreto com o nome e endereço da escola, mas já é algo que vem sendo trabalhado, inclusive por nutricionistas. Estivemos recentemente num evento com 4.000 nutricionistas, tentando convencer a todas a incluírem no cardápio das merendas das escolas públicas, privadas, essa alimentação que ajuda a gerar renda ao passo em que mantém a floresta em pé. Sim, e eu te pergunto das instituições privadas, porque a gente sabe que nas escolas privadas existem as cantinas, as refeições, então a comida que é natural e que é local e que pode ser absorvida, se é um ganho para todo mundo, né? Sem dúvida. São crianças e adolescentes se alimentando bem, os agricultores, os produtores locais conseguindo vender os seus produtos, e aí no fim é uma cadeia inteira impactada positivamente, né? É um ciclo virtuoso. Exatamente. Arnoldo. Bom, eu trabalho na Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab, ela está presente nos 27 estados. Ela tem superintendências, estruturas de armazenagem e ela é uma grande compradora de alimentos. Um dos programas que nós executamos é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que existe desde 2003. Então, nós temos uma experiência de mais de 20 anos na execução desse programa. E é uma experiência riquíssima, porque nós compramos de mais de 40.000 produtores. Uma parte importante desses produtores, perto de 20% a 25%, está na Amazônia. Nós temos uma parte importante na Caatinga, quase metade está no Nordeste. Então, nós compramos de mais de 2.000 CNPJs, cooperativas, associações, que vendem regularmente para a Conab alimentos que são distribuídos para mais de 10.000 entidades e instituições da rede socioassistencial. Então, todo dia tem comida entrando e comida saindo da Conab. E esse programa ele teve um papel central para o Brasil sair do mapa da fome. Ele foi citado pela FAO como um dos programas que integra, no caso agora, a Estratégia Brasil Sem Fome, e nasceu no contexto do Fome Zero, lá de 2003, com o presidente Lula. Então, o PA ele tem esse papel da promoção da segurança alimentar. Nós compramos mais de 400 tipos de alimentos. Para você ter uma ideia, um dos desafios nossos é escrever o nome desses alimentos, porque não é uma tabela de Receita Federal, onde tem os códigos tributários, cada produto. Nós temos que colocar os nomes regionais. Então, isso é de uma riqueza que muita gente, inclusive, está estudando, né? Porque o mesmo produto tem nomes diferentes. Sim. Então, você tem que classificar isso para poder registrar, né? E tudo isso está dentro de um sistema operacional. Hoje, com tantos anos de execução, a gente consegue ter a rastreabilidade de tudo. A gente sabe o que a gente está comprando, de quem a gente está comprando, para quem nós estamos entregando. Então, a experiência da Conab hoje é muito rica na execução desse programa. Tem um corpo de funcionários que domina bem o tema da agricultura familiar, da segurança alimentar, as questões nutricionais, né, que a gente também segue uma orientação, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, o Ministério da Saúde, com o Guia Alimentar da População Brasileira, eles estão sempre cobrando para que o nosso cardápio vá em direção à alimentação saudável, porque não é só combater a fome, né? Nós temos vários outros problemas com a nossa alimentação e as compras adicionais estão cada vez mais também sendo direcionadas para isso. Então, a experiência da Conab é uma experiência riquíssima, que eu estou tendo o privilégio, né? Estou trabalhando lá pouco mais de um ano,
mas a experiência é bem mais antiga de uma instituição importante que está executando essa política de aquisição de alimentos. Legal. E aí, olhando para frente, vocês conseguem visualizar uma possibilidade de ampliação dessa escala, né, dos mercados institucionais, como parte dessa sociobioeconomia amazônica? Sem dúvida. Eu acho que estamos mostrando alguns caminhos possíveis e esperamos que isso traga uma consolidação cada vez maior. Temos esse ponto que tanto Arnoldo como eu mencionamos, que não é uma solução universal, não dá para gerar uma dependência única nesse tipo de mercado, mas eu acredito, pelo menos nós no IABS, que é um caminho muito viável, muito importante, de se consolidar cada vez mais para cumprir esses objetivos exatamente que nós falamos, de manter as florestas em pé, manter a vegetação nativa, as paisagens naturais ali intactas, ou até de forma regenerativa trabalhar essas paisagens, ao passo em que a gente gera renda para as populações locais, né, em vez de uma concentração de renda que é histórica no Brasil, que acontece em muitos outros tipos de mercado. Você veja, hoje a gente tem o programa de aquisição de alimentos, que a gente mencionou, o programa de alimentação escolar, o PENAI, que compra, né, tem regras que obrigam a comprar, mas também hoje nós temos as instituições públicas de maneira geral, né? A gente tem as Forças Armadas comprando produtos da SócioBio, né, porque eles são obrigados também a 30% dos alimentos devem vir da agricultura familiar, e quando a gente está falando de Amazônia, existe isso. Os hospitais públicos também tem todo um diálogo e um apoio para que a rede hospitalar, que serve alimentos e que precisam ser saudáveis, né, precisam ser adequados, também estão comprando. Então, são várias frentes que nós estamos trabalhando para que isso vá ampliando. E na COP a gente vai ter, pela primeira vez na história das COPs, os serviços de alimentação oficiais que vão estar lá dentro, obrigatoriamente tem que comprar da SócioBio e da agricultura familiar. Então, muitos produtos da SócioBio vão estar sendo ofertados nesses serviços de alimentação, nos restaurantes, enfim, nas várias formas como isso vai estar sendo trabalhado lá dentro, e o mundo inteiro vai poder experimentar um pouquinho da nossa Amazônia, dos produtos brasileiros, mostrando essa experiência, né, que essa é a nossa ideia na COP, por isso que o presidente Lula insistiu tanto para que seja na Amazônia, né, para que se conheça, para que as pessoas venham vivenciar, com todos os desafios que a gente está tendo para fazer isso lá, mas vai ser muito importante porque a gente quer mostrar que é possível, né, que as comunidades que estão lá na floresta, que nós sabemos ainda que tem muita coisa para fazer, mas que é possível gerar renda com a floresta viva, com a floresta em pé, e o governo pode cumprir o seu papel, né? Tanto o governo local, o governo estadual, como o governo federal. Então, vou aproveitar para já te perguntar o teu olhar, como é que você entende que é possível fortalecer ainda mais essa conexão governamental, comunidades e os compradores institucionais? Olha, tem que ter o fomento, tem que ter o estímulo, tem que ter a proatividade. A natureza das instituições públicas é um pouco se fechar, né? E o conforto está em fazer mais do mesmo. Então, se você não provocar, não colocar como meta, não estimular, não vai acontecer. E você tem que colocar isso dentro da política pública, no regramento da política pública, desde o nível local até o nível nacional. Essa interação é obrigatória. Então, o exemplo da alimentação escolar. Só aprova uma conta de uma prefeitura se o Conselho Municipal de Alimentação Escolar dizer está correto. Então, é obrigatório o poder público interagir com as comunidades, os representantes das comunidades. E é claro que é um desafio qualificar essas instâncias para que esse controle social seja feito com qualidade, né? Que cada município que institua essas instâncias de diálogo, participação, faça isso com qualidade, né? Sem tentar controlar, sem tentar conter, sem tentar inibir. Essa é a contradição da democracia, né? Um estica e puxa que a gente tem que fazer, mas eu acredito que esse é o caminho de você ter na metodologia, na dinâmica, no regramento, esse estímulo, mas que também a política pública tenha recursos para fomentar, tem que investir em capacitação, tem que investir em infraestrutura, tem que dar um suporte
tanto para a turma da oferta como para a turma da demanda. Entender que esses dois mundos não é natural que eles se encontrem, porque na nossa trajetória é de exclusão, né? O Brasil é um país de desigualdades, então natural um pouco do nosso estado é agir um pouco afastando. Então essa coisa de inclusão é muito recente na história brasileira, né? A gente está falando de um país que toda hora quebra regime, tenta mudar, a gente é golpe, é isso, é aquilo, essa instabilidade institucional atrapalha muito. Então desde 88 que a gente tem uma trajetória democrática, a gente está vendo os resultados, como que é importante você ter políticas públicas que trazem a contradição para a mesa na própria metodologia. Sim. E que dentro da nossa história vem antes desse estabelecimento das nossas políticas, da democracia, né? Quando você fala, é um país que vem à base de um domínio, de uma colonização, de escravidão, de tráfico de seres humanos, de desmatamento, de roubo das nossas riquezas. Então, o que a gente tem e o que a gente tem conquistado, ele vai para além de um avanço, né? É uma pavimentação de uma sociedade da forma que a gente quer que seja. E aí, Eric, eu te pergunto, de que jeito que você entende que o fortalecimento dos mercados institucionais pode contribuir para a conservação, para manter a floresta de pé? Eu acredito que esse caminho de garantir uma renda para aquele agricultor familiar que muitas vezes não sabe nem se vai valer a pena colher aquilo que ele plantou, porque a mão de obra que ele vai contratar talvez não se pague com o valor da venda, é algo que é muito importante. Essa garantia, essa quantidade, essa qualidade, essa regularidade e as formas de se fazer, né? Esse respeito à tradição de poder colocar o mesmo peixe que uma criança come em casa na merenda escolar e não vilanizar isso, não criminalizar isso por uma regra fitossanitária que só seria atendível por uma grande empresa. Todas essas possibilidades eu acho que são muitíssimo interessantes, por isso eu sou um admirador dessas políticas públicas. E também acredito que estão surgindo novas formas de se fazer a agricultura, né, que estão sendo buscadas, como as agroflorestas, esses sistemas diversos em que uma diversidade de sementes são plantadas numa mesma área, vão crescendo em ritmos diferentes e trazem uma diversidade muito grande de alimentos para aquele agricultor e, consequentemente, para as vendas que ele pode fornecer. No final dos ciclos dessas agroflorestas, nós temos uma floresta regenerada. Então, no Projeto Rural Sustentável mesmo, o cacau que nós buscamos trabalhar, a expansão de áreas, sempre em sistemas agroflorestais que vão gerar outros alimentos, vão gerar outros produtos da floresta para alimentação, que são extremamente aptos a entrar nos mercados institucionais e fazer essa geração de renda enquanto está criando floresta para a população, né? Queremos sempre levar em consideração as pessoas que estão abaixo das copas das árvores. As copas das árvores são muito visíveis para o mundo inteiro, todo mundo fala da Amazônia, mas só do lado brasileiro são mais de 26 milhões de pessoas que precisam ter seu sustento tirado de algum lugar, né? Sim. Está falando de criar árvores para as pessoas e garantir que elas tenham uma vida com dignidade, com seus direitos humanos garantidos. Obrigada, muito, muito obrigada por essa troca, que ela sirva de inspiração para muita gente. Obrigada. Obrigado, Valéria. Foi um prazer. E muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse papo sobre como mercados institucionais podem abrir portas para comunidades, ampliar a renda local e manter a Amazônia de pé. Se quiser rever esse episódio e outros conteúdos do Puxirum da Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até o próximo Puxirum com mais diálogos sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia.